Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo número 10 e versículo 30 a seguir. Diz assim, Lucas 10, 30, vamos aguardar para os irmãos encontrar. Fala assim, meus irmãos: o Espírito Santo de Deus me convidou e aqui eu estou. Que bom que os irmãos vieram, sabe por quê? Nesta noite o Senhor veio cultuar com cada um que aqui está. Quem encontrou Lucas 10, 30 diz: glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Presta atenção, meus irmãos, na leitura, para que vocês possam entender a palavra do Senhor nessa noite. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém. Pode tomar assento nesta noite, e que o nome de Deus seja glorificado pela vida de cada um que veio. Esta história, meus irmãos, da parábola do bom samaritano, é uma parábola de Jesus, contada por Jesus, registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, conforme nós fizemos aqui a leitura. Esta parábola, esta história é uma história extraordinária, porque além de tirar a máscara da religião, além de tirar a máscara da hipocrisia de alguns, ela traz lições importantíssimas nos dias de hoje para todos nós, porque esta história, ela fala acerca do amor, ela fala acerca do cuidado para com o próximo. Isso é ensinamento de Jesus para cada um de nós, porque nós temos que sentir este amor dentro dos nossos corações. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Jesus Cristo de Nazaré tem nos dado para cuidar do nosso próximo, para ter amor pelo nosso próximo, porque Jesus Cristo é o próprio amor e nós somos seguidores de Jesus, e é por isso que nós aprendemos na palavra e devemos praticar aquilo que está escrito, que é ensinamento para nós. Esta parábola, ela fala a respeito
da misericórdia divina de uma pessoa para com a outra pessoa. Esta história fala da misericórdia de Deus, de uma pessoa que encontra uma outra pessoa em situação inferior, em situação desagradável, numa situação que necessita de alguém para te ajudar a levantar, para cuidar de si. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje no nosso meio. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação como essa, seja na situação de ajudar ou de receber ajuda, mas diversas vezes, em diversos momentos, tem acontecido isso no nosso meio. E como é que nós vamos proceder de maneira correta, tanto no momento de receber uma ajuda, quanto no momento de ajudar alguém que necessita? É através da palavra, é através de uma história como essa, que nós vamos fazer conforme a vontade de Deus, que nós vamos fazer de uma forma que o nome de Deus será glorificado, igreja. Aqui nesse texto, nós entendemos que devemos cuidar do nosso próximo, quando assim Deus preparar para que seja feito, porque muitas pessoas passam por situações parecidas com a daquele homem que acabou caindo na mão dos assaltantes e ficou ali quase morto. Muitas pessoas nos dias de hoje são pessoas que estão feridas, são pessoas que são rejeitadas pelo povo, rejeitadas pela sociedade, rejeitada por um familiar, rejeitada por diversas pessoas, e nós precisamos ter esse coração ajudador dentro de nós. Nós precisamos usar de compaixão, de misericórdia para com o nosso próximo. Aqui nesse texto nós podemos entender que Jesus foi questionado. Aqui nesse texto nós podemos entender que Jesus fez perguntas também. Jesus não foi questionado nesse texto por uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que Jesus foi questionado por um doutor da lei. Um doutor da lei não era uma pessoa fraca de conhecimento, não era uma pessoa qualquer. Um doutor da lei daquela época era alguém estudioso da palavra de Deus, era alguém estudioso do Antigo Testamento, era alguém que conhecia as leis, conhecia as coisas, tinha sabedoria. Ele questionou Jesus, eu creio, não para que ele aprendesse alguma coisa, não para que Jesus ensinasse algo para ele naquela ocasião. Ele questionou porque eu creio que ele queria testar Jesus. O que ele ainda não tinha entendido é o que muitos de nós ainda não entendemos nos dias de hoje. Jesus não estava ali naquele momento, Jesus não está aqui neste culto trazendo doutrina nova. O que Jesus trouxe naquela ocasião, o que Jesus nos traz nos dias de hoje, é a certeza de que os princípios bíblicos é quem vai nos fazer levantar, é quem vai nos erguer, é quem vai nos fazer vencer. Era isso que Jesus fazia naquele momento. Ele mostrava os princípios com base na palavra de Deus, aquilo que era de Deus, aquilo que era do céu, aquilo que podia levantar, aquilo que podia erguer, aquilo que podia tornar alguém que estava derrotado em vencedor. E é isso que Jesus tem feito nos dias de hoje. Jesus estava ali para mostrar acerca das coisas de Deus. Jesus não trazia doutrina nova, como nos dias de hoje não traz também para nenhum de nós. Jesus é o próprio amor, Jesus é o puro amor. Nós estamos aqui por causa do grande amor de Deus nesta noite. Interessante que essa história, meus irmãos, com exceção daqueles ladrões, daqueles salteadores, conforme está dizendo aqui na palavra, ela fala de 5 pessoas, de 5 personagens: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, aquele homem que ajudou aquele homem que tinha sido assaltado, e o dono da hospedagem. Esta história fala desses 5 personagens. O interessante aqui que Jesus, ele não fala muito sobre aquele homem que foi assaltado e estava ali no chão, meio morto, conforme diz a palavra, ou quase morto. A Bíblia não fala, Jesus não fala quem ele era, qual a sua condição social, o que ele fazia, de onde ele vinha, onde ele morava, se ele tinha família. Jesus não fala muito acerca daquele homem, só diz que ele vinha de Jerusalém para Jericó na sua caminhada.
caminhada, na sua descida, quando ele encontrou com aqueles homens. Interessante que Jerusalém, na Bíblia Sagrada, nós podemos aprender que é a cidade do grande rei, e Jericó é a cidade do pecado, é a cidade da destruição. O que Deus está te dizendo nessa noite, igreja do Senhor, não é um bom negócio, não é uma coisa boa sair da cidade do grande rei e descer para a cidade do pecado, para a cidade da destruição. Não ande na contramão de Deus, não ande na contramão espiritual, não declare a sua derrota. Vá para onde Jesus está e receba o melhor desta terra, igreja do Senhor. Segundo o estudioso da palavra, Flávio Joséfo, aquela estrada era uma estrada tenebrosa, aquela estrada era uma estrada perigosa, era uma estrada desolada, ou seja, aquela estrada era uma estrada, além de perigosa, era uma estrada erma, uma estrada deserta, uma estrada desabitada. Como nos dias de hoje, os assaltantes gostam desses lugares, é nesses lugares que eles gostam de atacar, porque não tem outras pessoas para ajudar, não tem outras pessoas para ver, para defender. Mas o interessante é que Deus vê tudo, Deus está em todo lugar, e quando Deus quer livrar alguém, Deus livra, seja em qualquer situação, tanto nesta ocasião como nos dias de hoje. Quantos livramentos Deus tem dado, quantas pessoas Deus tem levantado para ajudar aqueles que estão no chão, necessitando de uma ajuda. A Bíblia diz que Salomão escreve o seguinte no provérbio: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas por algum motivo, aquele homem descia por aquele caminho, por algum motivo, aquele homem passava por ali. A Bíblia não relata qual o motivo daquele homem estar naquela estrada, mas nessa parábola do Senhor, é interessante que nós podemos ver que não importa se alguém em algum momento não ajudar, mas sempre Deus vai levantar alguém para ajudar. Isso aqui é importante. Em alguns momentos nós necessitamos de ajuda. Muitas vezes nós mesmos queremos escolher quem é que vai nos ajudar, mas Deus é quem sabe, Deus é quem prepara, Deus é quem tem esse poder de nos trazer essa ajuda. A melhor ajuda, ela vem do alto, vem do céu. É bem verdade que Deus tem seus instrumentos aqui na terra, e no momento que Ele quiser usar, Ele vai usar, mas Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é quem tem o poder de nos tirar do lamaçal, Ele é quem tem o poder de nos tirar do chão, Ele é quem tem o poder de nos erguer, nos levar para um lugar de segurança, um lugar de descanso. Então, aquele homem caiu nas mãos daqueles assaltantes, salteadores, que conforme nós lemos aqui no início, a Bíblia diz que os despojaram, ou seja, o roubaram, pegaram os seus pertences. A Bíblia diz que eles em seguida se retiraram e deixaram ele ali meio morto, assim dizem algumas versões bíblicas, outra diz quase morto, e diz a palavra que na ocasião descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Sacerdotes eram ministros de adoração em Israel. Sacerdotes eram intermediários entre o povo e entre Deus. Segundo estudiosos da Bíblia Sagrada, Jerusalém, presta atenção, irmãos, para os irmãos entender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer trazer ao seu coração nessa noite. Jerusalém fica cerca de 740 a 800 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar, enquanto Jericó fica cerca de 250 a 300 metros de baixitude, abaixo do nível do mar. Segundo estudiosos da Bíblia Sagrada, era um declínio de aproximadamente 1.100 metros. Então era uma descida daquela cidade, a quilometragem de uma cidade para outra. Diz os estudiosos da palavra do Senhor que era cerca de 27, 30 quilômetros. Para quem mora aqui, conhece essa nossa região, mais ou menos uma distância da cidade de Sobradinho, DF,
Recife até o plano piloto, até Brasília. Não era uma distância muito perto, mas naquela época eles faziam aquela caminhada. Moravam muitos sacerdotes e levitas na cidade de Jericó, mas eles tinham seus serviços na obra de Deus em Jerusalém. Talvez quando eles estavam descendo, passando por aquele caminho, eles teriam terminado ali os seus afazeres em Jerusalém, e por esse motivo eles tomavam também aquele caminho onde estava aquele homem quase morto, meio morto, conforme diz a palavra do Senhor. Igreja do Senhor, e ali estava aquele homem. Nós notamos aqui no texto, na leitura, que o primeiro que chegou ali foi o sacerdote, e segundo a palavra de Deus, ele passou de largo, ou seja, ele viu aquele homem meio morto ali no chão, e arrodeou, passou por fora e seguiu a sua viagem. Eu quero fazer uma leitura rapidamente para os irmãos entenderem uma coisa aqui nessa noite, de 2 versículos aqui em Levítico, que fala acerca do sacerdote. O primeiro, Levítico 15, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: e aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 21, versículo 1. Leis acerca dos sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. São leis do Antigo Testamento, leis do tempo de Moisés, e eu creio que talvez aquele sacerdote não ajudou aquele homem por causa disso, porque no tempo de Moisés haviam essas leis, e aquele homem, por ele ter sido agredido, ter sido assaltado, e conforme diz a palavra, estava ali meio morto no chão. Eu creio que podia ter algum sangue também, e talvez por esse motivo o sacerdote, vendo aquilo, não quis ajudar, não tinha certeza que aquele homem estava vivo, talvez pensou que ele estava morto, e por esse motivo não quis se contaminar por causa da lei, não quis tocar naquele homem para não se sujar com sangue, e passou de lado. E conforme diz a palavra, conforme diz os estudiosos da palavra, havia um declínio muito grande de uma cidade para outra, de cerca de 1.100 metros. Então a Bíblia diz que logo atrás estava vindo o levita. Talvez aquele levita tenha visto a atitude do sacerdote, que era alguém que deveria ter ajudado, era alguém que era capacitado, era alguém que era escolhido, chamado, separado, preparado para ser intermediário entre o povo, entre as pessoas e Deus. Mas naquele momento ele perdeu uma grande oportunidade de ajudar, e aquele levita, vendo aquela atitude, tendo um sacerdote como alguém importante, como alguém da lei, como alguém que era de Deus, como alguém que talvez era um espelho para si, como alguém que ele se espelhava e achava que teria que fazer da mesma forma. Então logo atrás ele veio, e pela atitude daquele sacerdote, ele acabou tomando a mesma atitude, passando de largo também, deixando aquele homem quase morto ali no chão. Levita, eles são pessoas que eram auxiliares na obra do Senhor, cooperavam, ajudavam os sacerdotes, eram pessoas que louvavam, adoravam a Deus também, era uma pessoa que poderia, se mover de compaixão também e ajudar, mas por ele ter visto talvez a atitude do sacerdote, ele passou também e não o ajudou, perdeu uma grande oportunidade de ajudar aquele homem. Ele fez exatamente conforme o sacerdote havia feito também. E quantas oportunidades nós temos de ajudar, e muitas vezes porque alguém não ajudou, eu não vou ajudar também. O certo é ajudar. Se alguém não ajudou, ninguém tem que condenar, ninguém tem que maldizer, ninguém tem que fazer nada. Cada um tem a oportunidade de decidir, tem o livre-arbítrio, se vai ajudar alguém, se não vai ajudar, no que vai fazer, a decisão que vai tomar. Mas nós não precisamos olhar
para essas pessoas. Nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos ajudar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do nosso coração. E fica uma pergunta para a igreja do Senhor, fica uma pergunta para você que nos assiste pelo canal nesta noite. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Deixa eu te perguntar algo, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo dentro do teu coração, quem você tem sido na hora de ajudar, aquele que não quer se sujar, aquele que está preocupado com o que vão dizer, aquele que está preocupado se vai colocar alguém dentro do seu carro, levar para um hospital, mas vai sujar o seu carro, o banco de sangue. Quem tem sido você na hora de ajudar alguém? Você tem sido aquela pessoa que só se preocupa com você mesmo? Você tem sido uma pessoa como fez aqui o levita e o sacerdote, vendo alguém necessitando de ajuda e fazendo vista grossa, passando de largo, deixando de ajudar, deixando aquela pessoa na necessidade? Quem tem sido você na hora de ajudar? Você só tem se preocupado com você mesmo. E Jesus Cristo de Nazaré está falando na sua palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É mandamento do Senhor. A ajuda vem do alto, a ajuda vem de cima. Quem orienta a ajudar é Jesus Cristo de Nazaré, é a palavra de Deus, igreja do Senhor. Você não tem que se espelhar em quem não ajuda, tem que olhar para Jesus e ajudar, porque Jesus é o próprio amor, meus irmãos. Nós não podemos ser aquela pessoa que só ajuda se o outro ajudar. Já pensou se nós não fôssemos adorar a Deus aqui hoje, porque faltou muitas pessoas? Nós viemos para adorar. Que Deus possa preparar uma oportunidade para os que não vieram vir nos próximos cultos, mas hoje nós temos que nos alegrar, porque nós chegamos até aqui a convite do Espírito Santo e temos o privilégio de ter os anjos do Senhor acampados aqui ao nosso redor. É alegria estar na presença do Senhor. O nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração não depende de quantidade, depende do nosso coração, e o nosso coração tem que estar todo o tempo alegre no Senhor, porque foi Ele quem nos trouxe aqui para adorar. Então, igreja do Senhor, coloca isso no seu coração. Para quem você está olhando? Para o que você está olhando? Sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? É tempo de olhar para a palavra. É tempo de olhar para os princípios, é tempo de olhar para Jesus e tomar atitude de amor, atitude correta, atitude que sobe para o alto, porque é de lá que vem a recompensa, é de lá que vem o socorro. Nós precisamos tomar atitude segundo a vontade do Senhor, segundo o que o próprio Deus tem nos ensinado. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala. O amor, o apóstolo Paulo afirma isso em uma das suas cartas. O amor não seja fingido. Pedro diz o seguinte: tende ardente amor uns para com os outros. João escreve: não amemos de palavras, mas sim por obras e em verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: revesti-vos de amor. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. São muitas palavras de amor, e essas palavras que nós temos que ter dentro do nosso coração em todo o tempo. Aí chega o samaritano, voltando aqui para o texto, igreja do Senhor. Chega o samaritano, que segundo a Bíblia, ia de viagem. Samaritano era uma pessoa de Samaria, e eles viviam em conflitos com os judeus. Eles eram considerados pelos judeus pessoas impuras. Então esse samaritano passava por ali, ia de viagem e passava por ali. E a Bíblia diz que ele chegou no pé daquele homem e se moveu de íntima compaixão. Quando nós falamos que às vezes nós esperamos a ajuda de alguém e a ajuda vem de outra pessoa, é o que Deus está te falando nessa palavra, igreja do Senhor. Deus é quem sabe quem vai te ajudar, mas Deus não vai te desamparar. As pessoas podem passar de largo, as pessoas podem te deixar no chão, mas Deus não te abandona. Deus prepara alguém para te dar uma saída,
para te dar um suporte, para te ajudar no momento que você necessita, seja em que área for. Compaixão é um sentimento de piedade em relação à tristeza, em relação à dor de outra pessoa. Nós precisamos ter esse sentimento grandioso, esse sentimento do alto, esse sentimento de Deus dentro dos nossos corações, porque esse sentimento, a compaixão, desperta em nós a vontade de ajudar ao próximo, a vontade de acudir, a vontade de socorrer, a vontade de consolar, a vontade de dar um suporte, a vontade de até mesmo pegar no chão aquele que está caído, pegar nos braços, pegar no colo, levar para um lugar de segurança, cuidar, levar para um lugar de descanso, para que ele tenha a sua vitória e se levante de onde ele está caído. Isso é que nós precisamos ter dentro dos nossos corações. E a Bíblia diz que o samaritano aplicou azeite e vinho, enfaixou as feridas daquele homem, levou ele para um lugar de descanso, para um lugar seguro, levou ele para aquela hospedagem e ainda pagou todas as despesas que já havia sido gasta ali, deixou mais dinheiro para que pagasse despesas que porventura nos dias seguintes pudesse vir. Então, quando Deus prepara alguém, a obra de Deus ela é completa. Deus não faz nada pela metade, Deus não larga ninguém pelo meio do caminho, né? Então essa é a ajuda que vem do céu, é a ajuda que vem do alto, é a ajuda que vem de Deus, e que nós possamos entender, não importa a situação, não importa se estamos caídos, o que importa é que o poder de Deus é maior, o que importa é que Deus está nos vendo, em algum momento Ele vai enviar recurso, Ele vai enviar ajuda. Muitas vezes, de onde nós esperamos, eu volto a repetir, nós não recebemos, é normal. Quantas situações nós precisamos, seja na área de saúde, na vida familiar, na vida financeira, conjugal, espiritual. E às vezes nós já lembramos de algumas pessoas, fulano vai me ajudar. E muitas vezes nós não conseguimos nenhum tipo de ajuda nas pessoas que nós esperamos. Mas Deus levanta alguém, Deus traz de longe, Deus traz de fora se precisar, e coloca junto a nós, junto à nossa casa. Lembra na passagem de Jesus, quando Jesus estava carregando a cruz, e no meio daquele caminho ele estava muito desgastado, estava ali pelo chão, se arrastando, não conseguia caminhar nem sozinho, muito menos carregando aquela cruz. Ele estava ali no meio de uma multidão, ninguém ali ajudou Jesus, talvez alguns até queriam ajudar Jesus, mas tinham muitos guardas ali e não puderam ajudar. Deus tirou alguém lá do campo e levou para aquele lugar para ajudar Jesus a carregar aquela cruz, para aquela grande missão ser concluída. Com nós é dessa forma também. Nós, no meio da nossa caminhada, nós podemos passar por situações assim, nós podemos, apanhar, nós podemos ser feridos, mas com toda certeza, Deus Ele vai nos ajudar. Se alguém de perto não ajudar, Ele traz alguém de longe, coloca próximo a nós, e nós vamos ser ajudados no nome santo do Senhor. A melhor ajuda, ela vem de cima, vem do alto, porque é uma ajuda perfeita, é uma ajuda completa, é uma ajuda sem falha, é uma ajuda sem erro. No versículo 36, Jesus pergunta ao doutor da lei daquela época: qual desses três foi o próximo daquele homem? O que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele responde imediatamente: o que usou de misericórdia. Sabe o que Deus está dizendo com esta palavra nesta noite? Vá e faça da mesma forma. Quem é que tem sido próximo de alguém aí? Quem é que tem sido tomado atitude de levita, atitude de sacerdote numa parábola como essa? E quem é que tem tomado atitude de samaritano? Que você seja um bom samaritano na vida do teu próximo, porque Deus nos chamou para ser próximos um do outro, para ajudar uns aos outros, para ter amor uns pelos outros, e é esta obra maravilhosa que nós queremos fazer, e o nome de Deus ser glorificado através das nossas vidas. Aqui nós vemos que Jesus, Ele fala sobre guardar a lei do Senhor, que é o princípio básico, que o princípio básico é o amor, é o cuidado, ao nosso próximo, e que nós possamos fazer conforme os ensinamentos do Senhor. Esse tem que ser o comportamento de um cristão. Esse tem que ser o comportamento de um homem, de uma mulher de Deus. Sabe por quê? Esse comportamento é característica de quem
é herdeiro da promessa, de quem é herdeiro da glória, de quem é herdeiro do trono, de quem é herdeiro da morada celestial. E essa é a nossa atitude, esse tem que ser o nosso comportamento, que nós possamos, no nome santo do Senhor Jesus, aprender hoje com essa palavra e permanecer na busca, permanecer buscando por conhecimento, porque é assim que seremos vitoriosos e que nós possamos aprender algo importantíssimo nesta noite com a palavra como essa. Quando alguém não nos ajudar por algum motivo, aqui nós citamos o motivo que nós entendemos, qual foi o motivo que o sacerdote e o levita não ajudou, mas isso aqui para Jesus não serve. Para Jesus o bom é aquele que ajuda, porque é ensinamento do Senhor. Cada um pode ter seu motivo, em algum momento da sua caminhada você precisa de ajuda e alguém tem um motivo para não te ajudar. Não fique chateado com essa pessoa, não guarde rancor no seu coração. Sabe por quê? Enquanto você faz isso, você está perdendo o tempo que você poderia estar tirando para glorificar o nome de Deus pela vida daquele que Ele enviou para te ajudar. Você está com rancor no coração. Então aprenda uma coisa: muitos não te ajudaram, mas alguém vai te ajudar. Glorifica a Deus, porque essa ajuda vem do alto, vem de cima. Se põe de pé nessa noite, vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, meu Deus, por este momento tremendo na Tua presença, onde nós tivemos aqui a oportunidade, o privilégio de receber um pouco mais do Senhor, não somente, meu Deus, nesta parte final, através desta palavra, mas desde o início, porque a Tua presença é certa neste lugar, desde quando nós entramos aqui neste lugar, desde quando nós entramos pela porta, o Senhor já está aqui nos aguardando e falando conosco, e nós te louvamos por isso. Pai querido e amado, coloca, meu Deus, nos nossos corações este desejo de ajudar, este amor ao próximo, este cuidado ao próximo, porque da mesma maneira que nós precisamos, os outros precisam também, da mesma maneira que nós em algum momento somos separados pelo Senhor, conduzidos a ajudar alguém, em algum momento, meu Pai, nós necessitamos que o Senhor envie alguém para nos ajudar também, em nome de Jesus, que o amor cresça nos corações. Pai querido e amado, que esta palavra, meu Deus, venha ficar guardada nos nossos corações, e aqueles que necessitam, meu Deus, que estão aqui presentes, ou que está em casa, meu Deus, assistindo esta palavra, e necessita de uma ajuda, seja em que área for, prepara essa ajuda, meu Pai, que eles não venham a desanimar, que nós não venhamos a nos desanimar, porque alguém passou por nós e não nos ajudou, porque alguém teve a oportunidade de nos ajudar e não nos ajudou. O importante é que o Senhor está sempre nos ajudando, cuidando, zelando. O importante, meu Pai, é que as Tuas fortes mãos estão estendidas para nós, sobre nós, todos os dias, em todos os momentos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós louvamos o Senhor aqui, nós louvamos o Teu nome aqui neste lugar, pela Tua palavra poderosa que nos alcançou, pelo Teu amor tremendo, pelo Teu amor grandioso, pelo Teu amor inexplicável por cada um de nós, e que nós possamos entender, meu Pai, como é grande o Teu amor, e que nós possamos entender, meu Pai, que é mandamento do Senhor amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, porque o Senhor está acima de tudo. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra, as palmas louvam o Senhor.